Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai tratar de alguns aspectos de cunho mais prático sobre o projeto de isoladores de vibração, cujo equacionamento, a formulação matemática a gente desenvolveu na aula 21, na aula passada. Esses aspectos são bem interessantes, tendo em vista que nem sempre nos catálogos de fabricantes de isoladores aparecem disponíveis, né, os valores da rigidez e da constante de amortecimento do isolador. Bom, eu sou o professor Gustavo Neto e essa é a disciplina de vibrações. Bom, inicialmente a gente vai tratar de um exercício ainda com respeito à aula 21, né, que ficou faltando, principalmente naquela questão onde a fonte de vibração é a própria máquina e ela está transmitindo vibração para a fundação. Ficou faltando, a gente vai começar por esse exercício. E aí, de fato, a gente passa para a questão dos aspectos mais práticos. Né? Basicamente, alguns. Né? Se eu fosse destrinchar melhor, com certeza eu levaria mais aulas para tratar sobre. Ok? E aí, no final, a gente faz um outro exemplo, né? Só para justificar e mostrar, né, na prática, né, quais são de fato as fórmulas que a gente usa. A gente usa geralmente algumas simplificações, principalmente daquela equação de transmissibilidade que a gente veio desenvolvendo até então. Então vamos começar pelo exercício, né, ainda referente à aula 21. Nele, nesse exercício, ele considera uma fresadora de 1000 kg que foi montada rigidamente sobre um piso de concreto. A faixa de frequências de operação normal é entre 10 a 60 Hz. Foi constatado, né, e no caso ele menciona que usou uma célula de carga para fazer essa medição, ele constatou que o pior caso para a amplitude da força de vibração transmitida ao piso era de 2000 newtons, né, e que as vibrações eram praticamente senoidais, né, então ela tinha praticamente um formato de uma senoide pura. Então ele pede que o projeto de um sistema de isolamento de vibrações atenda às seguintes especificações. Então, o nível de isolamento de vibração sobre a operação normal tem que ser 80% aproximadamente. A amplitude do movimento vibratório na ressonância tem que ser menor que 1 centímetro. E a amplitude do movimento vibratório em condição normal tem que ser menor do que 1 milímetro. Então, resumindo aí os dados que ele fornece, né? Então tem a massa da fresadora que é de 1000 kg, a frequência de operação, né? Que aí a gente modela com uma frequência de excitação, ela está entre 10 e 60 Hz, então convertendo aí para velocidade angular, né? Para frequência angular, melhor dizendo, seria 2π vezes 10 a 2π vezes 60 radianos por segundo. A força transmitida, né, que é modelada como amplitude da força de excitação, é de 2000 newtons. A qualidade de isolamento tem que ser 0,8, né, 80%. Então, a transmissibilidade tem que ser de 20%. Então, eles são complementares. Né? Se o nível de isolamento é 80%, só pode transmitir 20%. Então, em decimais, né, 0,2 é o nosso TR, né, o TR maiúsculo, que é referente, né, à transmissibilidade de força cujo problema, a fonte de vibração está na massa, na máquina transmitindo para a fundação. Né? A gente conversou, né, que a gente tinha basicamente dois problemas. Não é o problema de excitação de base, onde a fonte de vibração está na fundação. Lá a gente colocou o TRzinho, né, o TR com o Rzinho minúsculo. Né? Então aqui a fonte da vibração está na massa. Né? E aí, nesse segundo tópico, são as especificações, né, que em termos de deslocamento que ele tem que atender. Então, qual é a ideia? A gente vai inicialmente olhar
esse primeiro tópico, né, utilizar os dados que ele fornece, e ao final do projeto a gente verifica se esses dois tópicos, né, de deslocamento, né, vibração em termos de deslocamento, é atendido. Bom, então, com TR igual a 0,2, né, a gente pode utilizar a equação 8, que é aquela equação da transmissibilidade. Vocês podem consultar aí sem problema algum o material das aulas anteriores, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. A fórmula da transmissibilidade, a equação da transmissibilidade, que é a equação 8 da aula anterior, da aula 21, né? Você tem que ela depende de dois parâmetros, o R e o zeta. E na aula passada a gente discutiu sobre como, né, escolher esse par, né, par R e zeta. Né? Então, na prática existem alguns outros parâmetros que você tem que atender, por exemplo, a questão restrições econômicas, né, o quanto de orçamento você está disponível para comprar um isolador, a deflexão estática da mola, o quanto, né, que o isolador consegue suportar sem deformar plasticamente, né, em termos de carga estática e outros. Né? Então, geralmente, o projeto do isolador, muitas das vezes, ele é formulado como um problema de otimização. Tá? Então, para efeito, né, de exercício, né, eu adotei aí um valor de zeta igual a 3 décimos, e a partir desse valor de zeta, com a transmissibilidade 0,2, eu encontro um R de 1,87 aproximadamente. Tá? Isso não muda nada do que a gente já vem fazendo a partir das equações que a gente desenvolveu para a transmissibilidade. Então, se você tiver um valor ou de R ou de zeta, você tendo um, acha o outro tranquilamente pela equação da transmissibilidade, óbvio, sabendo o valor da transmissibilidade. Um outro tópico importante é que o R, né, a razão de frequências. Né? Então, o caso extremo da frequência de excitação para o projeto é o caso justamente da frequência de 10 Hz. Por quê? Pelo formato da curva de transmissibilidade naquela região onde o R é maior que raiz de 2, né, ela é decrescente. Então, quanto mais à direita você está no eixo R, né, a transmissibilidade ela é menor. Então, você projeta para o 10 Hz, que automaticamente a transmissibilidade que você encontrar para o 10 Hz vai ser maior do que a para o 60. Então, se você projeta para o 10 e o do 10 atende, né, pelo formato da curva que ela é monótona decrescente na região de altas frequências, né, quando o R é maior que raiz de 2, você projeta para o 10, automaticamente você vai atender para valores maiores que 10 Hz. Tá? Ou seja, a velocidade de rotação da fresadora. Tudo bem? Então, por isso que o caso extremo para essa frequência de excitação é o valor de 10 Hz, ou em termos de frequência angular, 2π vezes 10 radianos por segundo. No caso, 20π radianos por segundo. Bom, basicamente é aquilo que eu comentei no slide anterior. Né? Então, ele vai atenuar as frequências no intervalo pedido. Se você projetasse para 60, as frequências menores que 60, a transmissibilidade seria maior e aí você não conseguiria atender as especificações de projeto. Tá? Então, para entender melhor isso que eu estou falando, eu peço para que vocês verifiquem a figura 3 da aula 21. Tá? Vocês podem acessar na página de disciplina. E vocês verificam lá justamente o que eu estou falando. Ok? Então, usando esses parâmetros, né, o zeta que a gente encontrou, que a gente definiu, né, aí nesse caso arbitrariamente, de 3 décimos, o R de 1,87 e o ômega, né, da frequência de excitação sendo 10, a gente consegue calcular o valor de K, né, da rigidez do isolador, aplicando os valores, né, sabendo que a frequência angular
ao quadrado é K sobre M, então a gente manipula. O ômega N a gente pode escrever como ômega sobre R, lembrando que o R é a razão de frequências, a gente tem R e tem o ômega, que é a frequência de excitação. Então, naturalmente, a gente tem o ômega N. Então, aplicando esses valores aqui, a gente encontra essa expressão, né, de esse valor para a rigidez, melhor dizendo, de 1,13 vezes 10 a sexta Newton por metro. E o coeficiente de amortecimento a gente encontra aplicando na definição, né, do parâmetro zeta, manipulando, a gente consegue isolar a constante de amortecimento. Então, a gente tem a massa da fresadora que vale 1000, o zeta que a gente está considerando, que é 0,3, e o ômega n que a gente achou aqui, né, que é o ômega sobre R. A gente tem ômega, tem R, então aplicando esses valores a gente acha que o C vale 20 vezes 10 ao cubo quilogramos por segundo. Bem, então, nós encontramos valores de rigidez e amortecimento para o nosso isolador. Agora a gente precisa verificar se todas aquelas restrições, aquelas especificações estão sendo atendidas. Para esses valores, eu sei que o TR vai ser atendido e o nível de isolamento vai ser atendido. Em termos práticos, dificilmente você vai encontrar um isolador exatamente essa rigidez, exatamente essa constante de amortecimento. Então, você fica meio que numa condição, né, de compromisso, né, de trade-off, de ver aí a questão do custo-benefício. Tá? Mas o TR, numericamente falando, ele está sendo atendido. Então, como ele falou, mais ou menos 80% de isolamento, então mais ou menos ali em torno de 0,2, com esse valor de K e de C, você vai conseguir atingir. Vamos ver a questão dos deslocamentos. Então, verificação do atendimento das especificações. Então, a primeira delas é a amplitude de movimento, né, ser menor do que 1 milímetro. Então, a gente tem aí a amplitude de movimento, né, que a gente desenvolveu na equação 4 da aula anterior. A gente tem que o valor da amplitude é dado por essa expressão. Basicamente, quando a gente aplica, né, o modelo de vibração amortecida forçada, a gente desenvolveu isso nas aulas anteriores, né? E aí, aplicando os valores que são dados, né? F0 igual a 2000, o K que a gente encontrou, o R que nós definimos a partir do valor de zeta, né? O valor de zeta, que era de 3 décimos, e o R que foi obtido, né, para atender uma transmissibilidade de 0,2, e o zeta que a gente arbitrou com 3 décimos, deu 1,87. Então, aplicando esses valores nessa expressão, a gente acha 0,65 milímetros. Obviamente, está menor do que 1 milímetro. Então, essa primeira especificação está atendida. Agora, a outra questão é a amplitude do movimento na ressonância, ou seja, quando a razão de frequências é unitária, tem que ser menor que 1 centímetro. Então, basta a gente, ao invés de usar o 1,87 que a gente projetou, vamos usar o R igual a 1. E os outros valores se mantêm. E aí, a gente encontra um valor de 5 milímetros, que está muito menor do que 1 centímetro. Então, também essa especificação está atendida. Então, tanto o TR sendo 0,2 quanto as especificações de movimento estão atendidas, então o projeto pode se considerar finalizado. Está fechado essa questão do projeto, né? Ele atende as especificações requeridas. Obviamente, num projeto real, a gente precisa atender ainda outras especificações. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai tratar sobre alguns aspectos práticos, né, sobre o projeto de isoladores, trazendo algumas nuances de cunho prático que muitas das vezes os livros, né, de vibrações não contemplam. Tá? Então, por exemplo, se você for pegar alguns catálogos, né, de fabricantes de isoladores de vibração, você vai perceber que muitas das vezes você não vai encontrar um valor de K e um valor de C como no exercício anterior. Então, a gente precisa ver
como que na prática esses isoladores no geral são projetados. Obviamente que a fórmula da transmissibilidade que a gente vem trabalhando até aqui, sob algumas hipóteses, ela pode se tornar mais simples e mais fácil de se calcular mais rapidamente, né? Além disso, alguns outros parâmetros decorrentes, né, desses que a gente vem calculando são mais utilizados do que simplesmente K e C, né? Principalmente a questão do coeficiente de amortecimento. Tudo bem? E a gente vai ver por que isso acontece. Bom, então, no geral, os projetos de isoladores eles podem ser realizados utilizando o modelo de um grau de liberdade. Por quê? Porque isso vai permitir você utilizar cálculos simples, né, para um projeto ser obtido de maneira mais rápida e até mais eficaz. Então, aí na figura 1, tem alguns exemplos de isoladores, né, comuns utilizados dentro de projetos de engenharia mecânica. Então, o primeiro aí é um coxim, né, de motores de baixa e média rotação, suporta até 250 kg, né, de carga estática. E à direita, né, no item B, um que serve para prensas hidráulicas aí já de mais robustas, né, de 90 toneladas até 2.300. Okay? Então, essa hipótese de sistema de um grau de liberdade, ela vai ser válida se, primeiro, o centro de gravidade do sistema de isolamento coincidir com o centro elástico do material isolante. Por exemplo, naqueles isoladores que ele é composto, né, por um elemento de mola feita de aço e um elastômero dentro, né, na parte interna, para justamente combinar essas ações, né, e a gente pode citar aí como elastômero a borracha comum, a borracha butílica, o neoprene, né, que são materiais utilizados, né, com essa finalidade, e eles exibem, né, uma componente tanto de rigidez quanto de amortecimento, esses materiais elastométricos, né? Então, quando você tem isoladores que têm, né, uma proteção, né, ele é mais elaborado, vamos dizer assim, então a hipótese de um grau de liberdade ela precisa ter essa segurança de que os centros, né, do isolador completo e do elastômero incluso no interior dele, né, na maioria dos casos é feito por elastômeros, se esses centros se coincidem, né? Então, se isso acontecer, ok. Além disso, o material utilizado ele precisa ser isoelástico, ou seja, ele precisa manter as mesmas características translacionais em todas as direções principais, né? Por exemplo, x, y, z. E também, se o equipamento a ser isolado é relativamente menos rígido comparado com as estruturas de apoio, ou seja, os apoios eles devem ser rígidos o suficiente para serem considerados como uma base fixa, né? Como um piso, como a gente vinha trabalhando nos exercícios. Então, se esses três itens forem atendidos, a gente pode, sem problema algum, usar a hipótese de um grau de liberdade. Tudo bem? Então, como a gente já viu anteriormente, a gente chegou até a comentar no exercício anterior, que a gente iniciou essa aula, na região onde a razão de frequências é maior que raiz de 2, né, baixos valores de amortecimento têm maior efetividade no isolamento de vibração. Então, se você perceber aqui na curva, as curvas de transmissibilidade, a região de atenuação, né, ou de isolamento é justamente aqui, né, quando a transmissibilidade é menor que 1, ou seja, quando o R é maior que raiz de 2. Então, no zoom aqui que a gente deu, você percebe que a transmissibilidade ela decai mais rápido se você reduzir, né, o fator de amortecimento. É um comportamento interessante, mas isso a gente conclui aqui justamente da análise dessas curvas.
Portanto, considerando um zeta suficientemente pequeno, então o que a gente quer dizer com suficientemente pequeno, né? Na maioria dos casos, esse valor de zeta, eu coloquei 1/10, mas ele é bem menor que isso, 5 centésimos, menos, né? O termo 2zr, ele geralmente ele é desprezado na expressão aqui da transmissibilidade, seja a transmissibilidade para o problema de base fixa, né, onde a fonte da vibração é o equipamento, né, a máquina, representada pela massa, seja no problema de base móvel. Né? Então, esse termo geralmente é desprezado, né? Então só sobra a raiz, né, de 1 sobre 1 menos r ao quadrado. Então, esse quadrado aqui, denominador, vai cancelar, e aí você vai ter essa expressão aqui dada pela equação 1. Então, lembrando, essa expressão ela vale para a região de isolamento, ou seja, R maior que raiz de 2, e o zeta pequeno. Tudo bem? Então, com essa expressão para a transmissibilidade, é possível obter mais rapidamente o valor da rigidez do isolador. Então, você tem aí que a constante de rigidez é a massa pelo quadrado da frequência natural, e você tem, a partir disso, né, sabendo que a frequência natural é a frequência de excitação sobre a razão de frequência, né? Então, tudo isso ao quadrado. E aí você consegue, a partir da equação da transmissibilidade, né, que a TR é igual a 1 sobre R ao quadrado menos 1, você consegue aí, sem problema, isolar o R e aplicar aqui nesse denominador, chegando nessa expressão. Tá certo? Então, se você tem o TR, você rapidamente já calcula a constante elástica, né, do isolador. Tá certo? Então, é bem mais fácil de se fazer, mais direto, do que usando a expressão completa. Além disso, né, em alguns catálogos de fabricante, o que aparece, além da constante de rigidez, é a deflexão estática do isolador. Então, lembrando, né, que a deflexão estática ela é dada pelo produto da massa, pela aceleração da gravidade sobre a constante de rigidez, a gente pode retomar aqui a expressão 2, aplicando aqui a gente obtém a equação 3. Né? E, obviamente, só está dependendo do TR e da frequência de excitação, que geralmente é dada na questão. Bom, caso seja necessário você calcular a frequência natural e você só tenha a deflexão estática, né, supondo que a massa do sistema, né, composto pelo isolador e a máquina, né, se você tiver a deflexão estática, você tem como calcular a frequência natural, ou se você tem a frequência natural, você consegue calcular essa deflexão estática sem problemas a partir da expressão anterior. Um outro ponto importante é que, geralmente, nesse tipo de problema de isolamento, que a fonte de vibração é a máquina, né, representada pela massa, a frequência de excitação utilizada geralmente é aquela gerada pelo funcionamento, né, principalmente em máquinas rotativas, como motores, turbinas, etc. Então, ele te dá o RPM da máquina, a rotação a rotação de trabalho daquela máquina, e aí você calcula o ômega, que é a frequência de excitação, a partir dessa expressão dada aqui pela equação 4. Tudo bem? Grande parte dos isoladores comerciais são feitos de elastômeros. É um termo utilizado para descrever materiais viscoelásticos feitos de polímeros. Então, viscoelástico justamente porque eles exibem tanto um comportamento que tem uma componente de rigidez quanto de amortecimento. Então, é importante pontuar que tanto
a rigidez quanto a viscosidade desses elastômeros, eles dependem da temperatura de operação. Tá? Então, em geral, os elastômeros eles tendem a endurecer e a produzir maiores fatores de perda a temperaturas mais baixas. Vou já falar um pouquinho desse fator de perda aí. E o efeito da temperatura ele é bastante pronunciado e deve ser incluído no projeto de um sistema de isolamento eficaz. Outros efeitos, como umidade e pressão, são usualmente ignorados e tendem a ser pequenos. Entretanto, todas as propriedades do local de operação da máquina ou dispositivo que você está querendo isolar, essas propriedades devem ser consideradas antes de se produzir um protótipo de isolador. Então, por exemplo, se houver a possibilidade de um vazamento de óleo, de gás sobre o elastômero, ou se esse for operar no vácuo, algum tipo de invólucro também tem que ser projetado. Ok? Então, a vida útil do projeto do isolador é um item extremamente importante para guiar, né, nessa escolha de material para uma aplicação específica. Então, por exemplo, se ele vai ser solicitado de maneira contínua ou de maneira pontual, né? Então, isso vai ditar, né, de que material, por exemplo, ele tende a ser feito, além dos outros itens que eu citei anteriormente. Então, isso faz muita diferença na escolha do material. E um parâmetro importante que aparece, né, nos catálogos de isoladores é o chamado fator de perda, principalmente nos catálogos de isoladores compostos por elastômeros. Esse fator de perda ele depende também, né, da frequência da força de excitação. Então, esse fator de perda, em termos de definição, é a relação entre a energia dissipada e a energia armazenada no sistema em cada ciclo, em cada oscilação. Tá? É uma expressão, vamos dizer assim, um pouco simplista, né? Mas o eta, que é esse fator de perda, ele depende aí de ômega, que é a frequência de excitação, do C, que é a constante de amortecimento, e da constante de rigidez. E muitas das vezes é útil, né, relacionar o fator de perda com a relação de amortecimento, né, com o fator de amortecimento, também chamado, para que os modelos de amortecimento viscosos possam ser utilizados para análise. Então, a gente lembra da definição do zeta, né, que é o nosso fator de amortecimento ou relação de amortecimento, ela é dada pela constante de amortecimento pela constante crítica. Então, aplicando aqui o C, né, que é nk sobre ômega, né, n não eta, perdão, que a gente viu na equação anterior, e a definição do amortecimento crítico, né, que é 2m ômega n. Lembrando que o amortecimento crítico é quando o zeta é igual a 1, tá? Coeficiente de amortecimento crítico, CC aqui. Então, aplicando aqui, a gente tem uma expressão que relaciona o fator de amortecimento com o fator de perda, o eta. Tá? Então, o zeta é eta sobre 2 ômega sobre ômega n. Tá? No caso aqui, a nossa conhecida razão de frequências. Tá ok? Além disso, na prática, e aí você precisa de novo daquela hipótese de amortecimentos suficientemente pequenos, é comum você aproximar o eta como sendo simplesmente o dobro do fator de amortecimento. Tá? Então, um eta de 0,1 geralmente é considerado um valor mínimo para um amortecimento significativo. Tá certo? Então, em comparação com esse valor, os materiais mais utilizados, como aço, alumínio e a maioria das borrachas, não tem um alto nível de amortecimento. Eu vou mostrar na tabela a seguir. E também é comum encontrar a relação de eta com um decremento logarítmico, né? Que é aquele deltazinho que mede aí o quanto as oscilações se atenuam em função do tempo. Então, é comum em alguns catálogos você se referir ao fator de perda como tangente do decremento logarítmico, tá certo? Então, aqui na tabela 1 tem aí alguns fatores de perda para alguns materiais típicos utilizados em isoladores.
Tá? Então tem alumínio, aço, borracha butílica, próprio concreto, madeira, vidro. Tá? Então são valores bem baixos. Quando a gente fala, como a gente falou anteriormente, né, de fator de amortecimento pequeno, a gente está falando da metade desses valores que tem aqui aproximadamente, né? Tomando aqui que o zeta é aproximadamente 2 zeta. O eta, fator de perda, é aproximadamente 2 zeta, né? Fator de amortecimento. Então, dependendo do fabricante, né, o catálogo dele vai fornecer algum desses parâmetros que você precisa buscar, dependendo das condições que o seu projeto requer. Então, o padrão é a rigidez K. Não aparece muitas das vezes o fator de amortecimento, porque já se supõe do material já os valores padrão. Né? E aí você está falando de coisa de 5 centésimos, coisa menor de fator de amortecimento menor que um décimo. Tá? Mas em contrapartida aparece, tem catálogos que te fornecem K, tem outros que te fornecem a deflexão estática, a carga estática máxima que ele suporta sem deformar plasticamente, o fator de perda, né? O módulo de elasticidade complexo e tantos outros aí. Então, é importante ter em mente como obter esses parâmetros, né, disponíveis nos catálogos, né, tendo em vista que não há padronização, né, entre esses fabricantes. Cada um lista, né, com os parâmetros para eles, né, julgados mais importantes. Né? É importante, né, saber obter cada um desses, né, dependendo da aplicação, do que está disponível, você saber o que utilizar. Então, nesse exercício 2, né, a gente vai fazer novamente o projeto de um isolador, mas a gente vai usar aquelas expressões simplificadas, supondo que o zeta é baixo, né, um valor pequeno, e obviamente a gente está na região, né, em que a razão de frequências é maior que a raiz de 2. Então, considere o sistema de ventilação, né, do escritório de um edifício, cujo motor dele, né, e aí eu vou supor que a massa do sistema de ventilação é essa massa do motor de 50 kg, ela opera na faixa de velocidade de 600 a 3.600 RPM. Então, como o escritório está localizado logo abaixo da sala do motor, um isolamento contra vibrações de 90% é desejado. Está disponível um conjunto de molas de montagem com uma rigidez aí de 100 newtons por centímetro. Então, já estão disponíveis, já foram compradas essas molas. Então, a gente não consegue mexer nessa rigidez, a não ser associando essas molas em série ou paralelo. Né? Então, ele pede para você projetar um sistema de isolamento para que seja possível a montagem desse sistema no piso acima do escritório. Então, nesse caso aqui, a gente não vai comprar um isolador de vibrações de prateleira. Né? A gente vai montar a partir do que a gente tem disponível. Isso é uma situação bem mais comum do que se imagina. Então, aqui eu resumi os dados que são fornecidos pela questão. Então, a massa de 50 kg, constante de rigidez, né, de 100 newtons por centímetro, a frequência de excitação que vai entre 600 e 3.600 e o TR de 0,1, tendo em vista que a qualidade de isolamento é de 90%. Tudo bem? Então, o TR alvo aqui é de 0,1. Tá? Ou seja, no máximo 10% tem que ser transmitido. Vale lembrar que usando a expressão completa para o TR, né, para a transmissibilidade, seria necessário escolher, né, dentre várias possibilidades, um valor para o par R e zeta. Né? Então, a gente teria que ter alguma outra restrição, visto que esse é um problema sobredeterminado. A gente tem infinitas soluções, infinitas combinações de R e zeta que atendem esse valor de 10% de transmissibilidade. No entanto, supondo a escolha de um valor baixo para zeta, né, a gente pode usar a expressão simplificada da equação 1 dessa aula 22, né, ou seja, o TR igual a 1 sobre R ao quadrado menos 1.
Então, utilizando essa expressão simplificada, então a gente já está supondo que o zeta é coisa de, no máximo, 1/10, né? A gente encontra diretamente, né? Sabendo a transmissibilidade, encontra a razão de frequências aí direto. Então, dá aproximadamente aqui, para esse caso, 3,32. Eu já encontro um valor já direto, né? Você tem um parâmetro aí para saber onde você pode ajustar para mais ou para menos. Mas lembrando, né? Quanto maior a razão de frequências, mais longe da ressonância você está, mas em contrapartida, uma gama menor, né, de frequências você vai conseguir cobrir com esse isolador, né? Então, as frequências que vão estar com R à esquerda desse valor de 3,32, mas ainda assim maiores que raiz de 2, o isolador aqui projetado não vai conseguir atenuar, tudo bem? Então, você vai conseguir atenuar os R's de 3,32 para frente com esse valor de 10% de transmissibilidade. Então, para razões de frequências que porventura sejam menores que 3,32, ele vai transmitir muito mais que 10%. Tá? Então, tem que ter esse cuidado. Cada projeto tem as suas especificidades. Então, a frequência de operação para o projeto do isolador, como a gente já discutiu anteriormente, a gente vai tomar como a mais baixa, que é a de 600 RPM. Tá? Então, se a gente projetar o isolador para essa frequência de 600 RPM, né, para os valores de frequência de operação maiores que 600, os valores de TR vão tender a ser ainda mais baixos. Tá? Então, para entender isso, basta você voltar na figura que mostra, né, as curvas de transmissibilidade. Certo? Então, com esse valor de 600 RPM, a gente encontra aí uma frequência angular de 62,83 radianos por segundo. Então, como só tem mola disponível com essa rigidez, né, que é de 100 newton por centímetro ou 10 a quarta newton por metro, então a gente precisa associar elas, né, de maneira que eu consiga ter uma rigidez que me dê essa transmissibilidade. Tá? Então, uma primeira tentativa, a gente vai colocar 4 pontos de montagem, né, uma plataforma, que a gente vai colocar o motor, né, o sistema de ventilação em cima dela, com 4 molas suportando. Né? Então, como cada mola tem 10 a quarta, essas molas vão estar em paralelo, supondo a distribuição simétrica, né? A gente vai ter aí aproximadamente a rigidez total desse isolamento de 4 vezes 10 a quarta Newton por metro. Então, usando, né, ainda assim com aquela hipótese simplificadora de zeta um valor baixo, a gente pode aplicar na expressão que a gente desenvolveu para a constante da mola. Então, a gente acha aqui, com TR igual a 0,1, a frequência que a gente calculou, né, de 62,83, né? E com um K adequado, a gente descobre qual é a massa do sistema. Né? Justamente para ver se eu colocando as molas dessa maneira, eu vou conseguir atender as especificações. Ou seja, se essa massa M der perto da massa do sistema, que é de 50 quilos, né? Se eu não me engano, então tá ok. Nesse caso, aplicando os valores, a gente vai achar uma massa de 111,46 kg. Né? Aplicando os valores, eu tenho o valor de K, né, que são as molas disponíveis, o ômega, que é a frequência de operação, e o TR, que é dado. Como as molas já estão disponíveis, vamos ver se essa maneira de organizar, de distribuir as molas no isolador, se ela vai de fato atender, senão a gente vai precisar reprojetar. Então, uma maneira de a gente verificar se está ok é descobrindo a massa para essa associação de molas. Se der a massa aproximadamente igual à massa do sistema de ventilação, ok. Se não, a gente precisa mexer em algum parâmetro. Nesse caso, a massa deu um pouco maior, quase o dobro aí, ou mais que o dobro da massa do sistema de ventilação, tá certo?
Então, considerando aí que a massa do sistema seja a massa do motor, 50 kg, né? E a gente montou, distribuiu as molas, né, como uma mesa, né? 4 pezinhos, onde cada pé seria uma mola, né? Então, para essa primeira tentativa, não funcionou. Ou seja, para o TR ser de 10%, a massa do sistema tinha que ser de 111, 111,5, né, aproximadamente. Então, não vai funcionar. Então, o que eu posso fazer para resolver esse problema? Então, peço aí que vocês pausem o vídeo, né? Se eu tiver alguma dúvida, retorna um pouquinho, vê a descrição até aqui de como a gente resolveu e por que que a gente calculou a massa, sendo que a massa já é dada, tá? Pausa aí o vídeo, dê uma olhadinha, faça esse flashback aí, ok? Então vamos continuar. Então, por que que a gente fez isso? A gente já tinha molas disponíveis, então vamos usar, vamos ver uma associação aqui de mola para atender o TR. Então, o que eu fiz? Eu peguei as molas que tinha, opa, vou colocar 4 aqui e vou ver se eu consigo com essas 4 atender o que está sendo pedido. Então, uma das maneiras de verificar se está ok é coloco e vejo qual seria a massa, né, do sistema para que eu tivesse esse TR de 0,1. Lembrando que o TR está aqui nessa expressão. Então, eu encontrei uma massa maior, né, do que o que a gente tem, que é a massa do sistema de 50 quilos. E aí eu estou desprezando a massa das molas. Isso é importante ressaltar. Mas, nesse caso, dificilmente a massa da mola vai ser o que está faltando aí, né? Então, o que a gente pode fazer? Então, a gente pode reduzir a rigidez do sistema, né? Reduzindo aí diminuindo o número de molas. E aí é um pouco arriscado, né? Porque a gente colocou 4 justamente para ficar bem apoiado, né? Para não ter desequilíbrio, a questão da estabilidade da estrutura. Então, se você fizer uma conta aí rapidamente, se você fizer uma associação de, ao invés de 4 molas, de 2 dessas que estão disponíveis, né? Você chega perto de 50 quilos, ainda fica um pouco maior. Então a transmissibilidade não vai ser de 0,1, vai ser um pouco maior. Mas, dependendo de como for, atenderia. Mas você colocar só 2 molas, você vai precisar de algum outro suporte para dar estabilidade no sistema, senão o sistema de ventilação tende a tombar, né? Então eu coloquei aí, vamos dizer assim, arriscado, né? A outra maneira, que é a mais simples, né, vamos dizer assim, é a seguinte: você adiciona um bloco de inércia de massa igual ou superior ao que está faltando, que é você pegar 111,5, né, aproximadamente, menos 50. Então, 61,5 kg. Então, você coloca, né, entre o sistema, né, de molas em paralelo, você bota um bloco de 60 kg e em cima dele o sistema de ventilação de 50 kg. Então, aí você encontra a massa, né, necessária para que com essas molas disponíveis você tenha um TR aí de 0,1, né, ou 10%, tá? Então eu deixo aí duas perguntinhas, na verdade uma pergunta e um exercíciozinho, né? Por que a massa, né, tem que ser de 61,46 ou mais que isso, né? Por que não menos, né? Então para vocês pensarem aí, por que eu coloquei de massa igual ou superior a 61,46 quilos. E outra coisa é, utilizando as expressões que a gente desenvolveu, a partir dos dados da questão, calcular a deflexão estática desse sistema. Obviamente, com o sistema cuja massa, né, 111,46. Porque esses são os parâmetros que você vai utilizar para ir lá no catálogo, né, por exemplo, não nesse caso, né, porque as molas já estão disponíveis, mas seriam os parâmetros que você utilizaria para procurar em catálogo de fabricante. Nesse caso aí, meio que elaborar um sistema de isolamento com o que já se tem disponível, tá? Então, independente disso, vou deixar aí como exercício calcular a deflexão estática. Pode se considerar aí sem problema que é um exercício mamão com açúcar aí. Você tem tudo que precisa para calcular essa deflexão estática. Tudo bem?
Então, essas são as referências que a gente utilizou para produzir essa aula. Eu agradeço aí a atenção de todos e a gente se vê aí na próxima aula. Valeu!